Vamos inclinar nossas frontes em oração. Senhor, é um privilégio nos reunirmos e usar as nossas vozes para prestar aquele culto de adoração como teus sacerdotes, tuas sacerdotisas, Senhor, que oferece a Ti os frutos dos seus lábios, lábios que expressam aquilo que está no coração. Queremos lhe agradecer pela fé. Ó Deus, não que nós criamos, não que nós fizemos, mas que Tu nos tens dado, e lhe agradecer também porque Tu tens nos dado graça e força para conservar esta fé, Senhor, como Abraão também teve força de Deus, graça de Deus, para conservar a fé até a manifestação do seu Filho. Deus, estenda tuas mãos e abençoe todo aquele ou aquela que porventura se achar um tanto vacilante, que a sua fé simplesmente falha, mas que o Senhor possa trazer no coração, ó Deus, para que quando os desafios da vida aparecer, que esta fé possa pular na frente e enfrentá-los. Abençoa-nos nessa manhã, nessa escola, e também a todos os nossos irmãos que nos ouvem pela internet. Em nome de Jesus, amém. Vamos deixar as crianças descerem para a sua escolinha, né? E vocês podem abrirem as Bíblias em Gênesis capítulo 18. Geralmente, aliás, nós temos aqui a apresentação de uma criança, né? O irmão Cleovaldo e a irmã Geriane querem apresentar sua criança, Ana Elisa Oliveira da Silva. Então, primeiramente, vamos apresentar a criança. E a nossa leitura será em Gênesis 18. Geralmente, você nunca leia antes, ou mesmo quando o pregador cita as Escrituras, você está ouvindo a pregação, anote aquilo, não vai abrir, não vai ler, você tem que acompanhar a leitura. Então, se há uma das coisas que desconcertam o pregador, enquanto ele está pregando, uma pessoa está lendo a Bíblia, ou lendo a mensagem, entende? Por isso, temos que sempre estar ligado ao que se acontece no púlpito. Nós temos também, parece que tinha outra criança para ser apresentada, né, irmão? Vai apresentá-la hoje? Então, está bem. A apresentação de criança é bíblica. Você recebe de Deus, a vida ela vem de Deus, não vem do diabo, não é o diabo que dá a vida, ele não pode criar. A vida procede de Deus. Então, você simplesmente apresenta o teu filho e nós fazemos a dedicação dessa apresentação. Agora, isto compromete os pais em criar os seus filhos. E se o pai ou a mãe for negligente nesse sentido, ele simplesmente está pecando e jogando este filho ou filha nos caminhos errados. Então, a apresentação não é a salvação, nem mesmo o batismo, como diz a Igreja Católica, batiza e já compromete a criança sem ela nem saber de nada. Então, você está impondo nas mãos de Deus o seu filho e você faça o melhor. Por isso, os pais devem trazer seus filhos à igreja, devem fazer o culto doméstico, deva orar com eles antes de deitar, deva ensinar ele o Pai Nosso, deva ensinar
salmos, passagens da Bíblia, e deixe a criança também viver o seu tempo de criança. Eu penso que às vezes há pais que exigem excessivamente seus filhos, e legalismo nenhum simplesmente vai salvar. Mas você simplesmente faça tudo que está no seu alcance pelas coisas de Deus, ore e, acima de tudo, dê aquele bom exemplo de mãe, aquele bom exemplo de pai. Isto é o que devemos fazer como cristãos, aquele bom exemplo. Amém? A maior pregação é o exemplo. Palavras movem, mas exemplos arrastam. Então, vamos apresentar o Ana Elisa, não é? Silva, levante vossas mãos, olha que gracinha, né? Senhor, aqui está a pequena Ana Elisa de Oliveira da Silva. Ela nem mesmo sabe da sua própria existência e, como também cada um aqui, seus pais, não sabe do futuro dessa pequena Ana. Mas o Senhor a viu antes de fundar o mundo e agora ela é dedicada a Ti. Tome ela em Teus braços são fortes, são seguros, e pedimos que o Senhor a guie em todo o futuro dela, e qualquer problema, qualquer coisa terrível, seja desviada dela, e que haja bênçãos nestes lugares. Abençoe seus jovens pais, lhes dê saúde, e que eles possam viver uma vida de harmonia, e transmitir à pequena Ana aquele exemplo. Em nome de Jesus, receba. Amém. É tudo irmãozinho, né? Bernardo, Neville, Simoneto, felicidade, que sejam felizes, né? Levante vossas mãos. Senhor, é o pequeno Bernardo que neste momento apresentamos a Ti. Que Teus olhos sejam sobre ele e guia os seus passos nessa jornada terrena. Cubra ele com as Tuas bênçãos, com saúde, que ele seja forte e alegre, e que abençoe a sua mãe, seu pai e a esta família, e que o Senhor possa reinar sobre todos eles. Assim nós dedicamos, Senhor, este grande dom que Tu tem dado aos teus filhos, que é o seu próprio filho. Toma sob Teus cuidados. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Eu creio que se nós ganhamos nossos filhos para Deus, já é um grande ministério que nós temos. Entende? Ganhar. Deus colocou essas crianças, esses filhos na sua mão, e você tem que olhar como um pastor, não só como pai, prover as coisas naturais, mas como pastor da sua família e ganhar os seus filhos para Deus. Então, o que deva fazer, irmão Febrônio? O que diz a Bíblia? Cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo mais tarde ele não se desviará dele. Quer dizer, põe a semente o quanto mais cedo. Uma criança com 3 anos, ela já está, pelo que eu saiba, é o tempo que ela mais absorve os princípios
das coisas que vão regê-la durante a vida. O velho comunista, se não me engano, Karl Marx disse: dá-me uma criança, por 3 anos eu colocarei nela a semente do comunismo e ninguém poderá mais tirá-la. E nós que temos elas não por 3 anos. Então, quando precisa corrigir, corrija. Disciplina é tudo que você fizer pelo bem da criança, desde o conselho, advertência, elogia na hora certa, na hora que tem que dar uns tapas, dê, mas o bom mesmo é o chicotinho, que arda. Ah, não pode bater. Bem, se você não corrigir, mais tarde eles vão corrigir no modo deles lá fora. A coisa, se hoje nós vemos delinquência, não é delinquência juvenil, delinquência dos pais, que não cuidam da sua família. Não dá, esse é o maior problema. O grande erro, o brasileiro tem o costume de em tudo pôr defeito no governo. Ah, é o governo? Não, o governo não é o chefe da tua casa, entende? O problema está na família. Há pais que simplesmente não têm convivência com a sua família. Marido não conversa, chega em casa simplesmente, filhos. E hoje em dia a coisa está ficando tão difícil. Olha, é uma coisa nojenta. Você vê a pessoa, só está ali no celular. Um senta na mesa de lá, outro de cá e ó. Daí assim por diante. Está no volante do carro. Olha, um vício. A comunicação dentro da casa tem terminado, a maioria. Terminou a comunicação, o velho ditado diz: quem não se comunica se estrubica. Então, deva fazer os cultos domésticos, faça a tua parte para que você chegue diante de Deus naquele dia e dizer: Senhor, eu fiz o meu melhor. Ah, eu vou corrigir quando ele estiver com 8. A primeira coisa que se deva fazer, dobre a vontade da criança. Você tem que dobrar a vontade dela. Não é você andar atrás dela, dobre a vontade dela. Entende? É uma queda de braço. Vocês sabem que eles mandam desde pequenininhos. Quando é bebezinha, tem uma gracinha, mas depois, dobre a vontade disso aí. Não fica dizendo: ela é muito imperativa. Gente, não tem nada melhor do que o miroró para tirar toda imperatividade. É um chicote, sabe? Então, você tem que dobrar a vontade dela. Depois que dobrou a vontade, aí você conduza de um modo sábio, educado, exemplar, com firmeza. Tem horas que a criação é isso, tem horas que você tem que ser duro, fechar. Mas só fechado não, abre. É isso aqui, ó. Até que esta criança, esse adolescente, sei lá, prove ser uma pessoa madura, aí você vai largando, pouco a pouco, para que ele vá vivendo o caminho dele. Não é fulano chegou numa certa idade não dá maturidade. Chegou, não, larguei. Não, é a criação, você vai largando devagar, à medida que ela vai provando ser de responsabilidade. E tamanho não é documento de maturidade, não. Às vezes há crianças aí que com 10 anos têm a mente melhor do que alguém com 15. Tá, não vamos entrar nessas coisas, né? A irmã Dulce avisa as mães que as fotos dos soldadinhos estão prontas e retirar na escolinha. A irmã Dulce, né? Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre,
estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Abraão estava sentado ali na porta de sua tenda. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor. Esta palavra, meu Senhor, no original ela está Elohim. A palavra Elohim quer dizer aquele que vive por si mesmo. Meu Senhor, olha bem, não é meus senhores não, meu Senhor. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço e se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Que o Senhor nos abençoe. Assentai-vos. Essa passagem das Escrituras, ela é muito citada pelo irmão Branham e, portanto, ela é muito conhecida de todos nós, porque Jesus disse: Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus se manifestando de uma forma profética. Filho de Deus é Deus se manifestando na igreja. Filho de Davi será Deus se manifestando a Israel como rei. Filho é igual um homem dentro de casa que é avô para seu neto, ele é o avô, para seu filho ele é o pai, e para sua esposa ele é o esposo. E ele não deixa, exercendo o ofício de avô, não quer dizer que ele deixe de ser também pai. Quando Deus se manifesta como filho do homem, não quer dizer que ele deixou de ser o filho de Deus, não quer dizer que ele deixou de ser o filho de Davi,
Mesmo quando Jesus estava aqui na terra, ele era o filho do homem. Mas lhe chamaram, os judeus lhe diziam, filho de Davi. E ele parou e atendeu. Então veja, mas a sua manifestação no presente era filho do homem. E todas as referências que ele fez de suas manifestações no futuro, ele não poderia dizer o filho de Davi, o filho de Deus. Ele dizia, o filho do homem. Porventura encontrará fé o filho do homem quando se manifestar? Falando dele mesmo, que um dia ele viria na forma profética sobre um homem, filho do homem, sobre o filho de um homem. Agora, não é porque Deus se manifesta, é que essa pessoa toma o lugar do próprio Deus, vira Deus. Isso não é assim. Por isso que a Bíblia diz, porventura encontrará fé o Filho do Homem quando se manifestar? Não é quando vir. Claro que para manifestar tem que vir. Mas não é a vinda, é uma manifestação. Por isso o profeta diz, há diferença entre aparição e vinda. Há muita diferença. Aparição, quando ele cura alguém, você diz, Jesus me visitou, Jesus veio, me abençoou, Jesus me salvou, Jesus me deu graça, então, Jesus manifestou, deu este dom, Jesus veio com Lutero, Jesus veio aqui, Jesus veio com o irmão Brana, como filho do homem. Quer dizer, uma manifestação de Deus. Agora, quando se fala a vinda, ela é física. Então, se a vinda física ainda está no futuro, quando nós o encontraremos nos ares. Vocês entendem bem claro isso? Já tenho falado muitas vezes sobre isto. Hoje é raro, o profeta ele não usa essa palavra aparição, ele usa sempre a palavra manifestação. Os termos que explica a palavra aparição é este, dar-se a conhecer. Quer dizer, fulano apareceu, fulano deu a conhecer. É o mesmo que se aplica para a palavra manifestação. Manifestação quer dizer dar-se a conhecer. É a mesma coisa. Então, se falar aparição, manifestação, é a mesma coisa. Agora, se eu disser, eu não sei porque eu estou entrando nisso. Se eu disser, Jesus veio, se encarnou no homem. Não é encarnar. Para encarnar, ele se encarnou em São João 1:1. E o verbo se fez carne. Aí se torna Deus. Entende? Aí se torna Deus. Jesus se manifesta. Porque ele encarnou em um corpo que não nasceu em pecado, não veio do pecado. Ele está ali, isso faz dele Deus. Jesus é Deus. Então, Jesus se manifestou em Paulo, se manifestou através de Pedro, se manifestou através do irmão Brana, de Lutero, de todos os seus pregadores, de toda a sua igreja. Ele se manifesta. Olha bem. Então, irmãos, quando se diz vinda, veio, aí se implica. Aí é onde se implica essas cogitações que existem por aí. Se implica o quê? Se ele veio, eu pergunto, cadê o corpo dele então? Desapareceu? Diz que não há mais sangue ali, não há mais propiciatório ali. Cadê o corpo dele? E aí? Vai substituir por um homem? E a coisa, se veio, então não há mais sangue, não há mais propiciatório.
não há mais era da igreja, tem que criar uma oitava. E aí entra um monte de abobrinha no meio. Eu chamo isso de abobrinha, porque não passa de abobrinha, bem picadinha, sabe? Coisinha, fruto de ideias. Alguém pensa, isso é a palavra. Gente, a palavra, ela é diferente. Você não pode dizer, mesmo tomando a Bíblia, um ponto da Bíblia, 2, e querer jogar tudo ali em cima e dizer, é a palavra. Em um certo sentido ela é como duas pedras, vamos supor, duas que estão dentro de um monte de quebra-cabeça, de muitas outras, você tem que montar, para você ver o quadro. Não é como você pega uma quebra-cabeça do rosto e vê o nariz e diz, este é o corpo humano. Você só está vendo a ponta do nariz. Cadê a orelha? Cadê o olho? Cadê isso? Cadê o dedo? Você tem que pôr as demais pedras para dizer, aí está o corpo humano. Não é isso? Então eu não posso dizer que o nariz é toda a palavra. É parte da palavra. Por quê? Você tem que ajuntar todas as escrituras sobre aquilo. Eu tenho já explicado a vocês como que faz as coisas. Então alguém chega com um parágrafo e diz, é a mensagem, é a palavra, está aqui. E com um parágrafo só, um pedacinho ali, às vezes nem obedece a pontuação, não sabe nem ler, obedecer a pontuação, e quer fazer uma autopista, passar por cima por cima de todas as mensagens, por tudo. Isso não é a mensagem. Isso não é a palavra. Você tem que aglutinar todas as coisas e depois você vai textualizar, ver o que ela está dizendo. Não é você pegar um versículo, um parágrafo e inventa um monte de abobrinha e dizer, é a palavra. E depois sai caçando daqui e dali para ter algum ponto onde apoiar. Isso não é a palavra. Amém? Então esse capítulo ele é muito conhecido. Por quê? Como disse Jesus, como foi nos dias de Sodoma, assim seria o tempo da vinda do Filho do Homem, a vinda dele, para buscar o seu povo. Então nós temos que regressar aos dias de Sodoma. O que encontramos ali? Ló dentro de Sodoma e Abraão lá fora. Tudo isso é tipo. Abraão encontrou, ali vinham os três, era Deus e 2 anjos, que tomou uma forma corpórea, vestido como homem comum, comeu, bebeu, descansou debaixo da sombra, lavou seus pés. Era Deus. Abraão não disse, meus senhores. O trinitário que diz, meus senhores. Abraão disse, meu Senhor. Lá na frente, Ló diz, meus senhores. Ele não tinha revelação. Então, isso ali, aqueles 3, não é uma trindade. Pensa você, se você fosse Deus, você ia criar mais 2 concorrentes? Ora, nem eu que sou bobo seria tanto bobo assim. Então veja vocês, meu Senhor. E o que foi que Deus foi fazer ali? Deus simplesmente foi para anunciar que chegou a hora do filho da promessa, Isaque, se manifestar. Que é a semente natural. Nós estamos aguardando o filho da promessa, a semente espiritual que é Cristo. Que é Cristo. E logo ele irá se manifestar. E para isso teremos que ter nossos corpos transformados, como Abraão e Sara tiveram que ser restaurados, renovados,
Irmão Branham pregou a mensagem chamada A Restauração de Abraão. Porque ela já era velha, ele já era velho, já não tinha mais semente. Eles tiveram que ser restaurados, quer dizer, renovados. O carretel foi enrolado a ponto que ela agora podia ter um filho, podia amamentar, só não podia perguntar a idade dela. Pode ver que até o rei lá quis casar com ela, entende? Mas veja vocês, que para encontrar com Cristo, nossos corpos têm que ser mudados, têm que ser transformados. Então ali estava Deus e a tenda atrás dele e Sara lá dentro da tenda. Cadê Sara? Não era Sarai mais. Abraão sabia que estava diante de Deus, porque antes ela chamava Sarai. Mas no capítulo 17, Deus mudou o nome dela para Sara, que quer dizer princesa, e Abrão para Abraão, que quer dizer pai de nações. Por isso, o capítulo 17 de Gênesis, ali nós vemos Deus aparecendo como El Shaddai e renovou a aliança com Abraão, não é isso? E mudou o nome de Abraão, dizendo que ele seria pai de nações. Olha bem, o Criador do mundo, o Pai de toda a criação, dizendo a ele que agora ele seria pai de nações. O que estava Deus? Renovando sua promessa. E até mudou o nome de Abraão. De Abrão para Abraão. Capítulo 18, Deus foi visitá-los e dizer que era chegado a hora. Então, quando Deus disse que ia cumprir a promessa, Sara riu. Sara é o tipo da igreja. Riu, porque ela já era tão velha. A igreja sempre é duvidosa. Mas é que nós estamos em Cristo, como Sara estava em Abraão. E Deus não podia ferir a Sara sem ferir Abraão. Compreende? Então, lembre-se, as nossas dificuldades estão escondidas em Cristo, as nossas fraquezas. E o que aconteceu? Deus revelou o segredo dela. Por que riste, Sara? Pensa que alguma coisa é difícil para Deus? Olha bem, o que fez Deus? Discerniu o que estava acontecendo atrás dele. E Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma? Isso aponta que viria um ministério profético sobre um homem, podia ser Joaquim, Manuel, Bendito, Jean, eu sei quem, qualquer um. Mas veio sobre um homem chamado William Branham. E pode ver que ele se colocava de pé e discernia os segredos dos corações. O que era isto? Era para nos mostrar que essas escrituras se cumpriu. Se cumpriu, como foi nos dias de Sodoma. Então nós temos que olhar todo o quadro. No Sodoma nós vemos as 3 classes de pessoas naqueles dias. Abraão representando a noiva, Ló representando a igreja nominal e o Sodoma representando o mundo pecaminoso. Quer dizer, o quadro se fechou. Agora existe uma coisa, vocês encontraram nesta mensagem, ela tem sido lida, estudada, e é isso que eu quero que vocês façam. Quem não fez isso deve fazer. Quando a palavra Abrão, Deus disse, chamará Abraão. Em inglês, o mesmo no hebraico, quer dizer Abraham. É acrescentado um H. Abraham. Veja, 7 letras. O profeta diz, Deus deu parte do seu nome, Elohim, também com H, Elohim.
Deus deu parte do seu nome para Abraão, mostrando que ele era o quê? Herdeiro das promessas. E Deus também, nesta era, enviou um mensageiro que na hora seus pais foram escrever, acrescentaram mais uma letra, não sei que letra acrescentaram, um M, né? O William Branham. Mas isso não é o nome de Deus, isso nada mais é um sinal para nós, como Billy Graham é o mensageiro. 2 anjos desceram a Sodoma, Deus nunca pôs os pés em Sodoma. Graham é escrito com 6 letras. Billy Graham está com Parkinson, creio que 96 anos de idade, e Oral Roberts, que morreu faz uns 4, 5 anos atrás. Então veja, Billy Graham desceu até pregou para o mundo denominacional. Ele representa um daqueles 2 anjos. E Oral Roberts pregou para o mundo pentecostal, era o homem da televisão. Inclusive, Oral Roberts era discípulo do irmão Branham. E o que acontece? Agora, qual foi as mensagens daqueles 2 anjos para os sodomitas? Cegueira. Somente isto. E pode ver, Billy Graham, ele prega como... Depois ele diz o seguinte: você vai para a igreja mais perto da sua casa. Quer dizer, não importa se seja católica, batista, qualquer uma. Todo mundo olha e diz, um grande homem de Deus manda fazer isso, então há uma cegueira. Esse foi o ministério deles para os sodomitas, enquanto eles tiraram de lá Ló e sua família. Nós vemos, irmãos, que tudo isto são sinais. Agora existe um espírito, e eu quero alertar, vocês nunca brinquem com espírito. Saia de perto. Saia de perto desses espíritos errados que há na internet, certas coisas, certas vizinhas, certos parentes, e principalmente questão doutrinária. Saia de perto. Saia de perto. É isto aí. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou, se eu sou pastor de alguém, você deve crer no que nós ensinamos. Eu não vou responder por ninguém que vê por conta própria ou vê a outros. Não, eu não vou responder. Agora, se alguém aqui que dá ouvido a essas coisas, então seja franco e diga, pastor, não creio dessa maneira, ou isso, aquilo, que eu quero dizer, eu também não sou teu pastor e direi para a igreja. Temos alguém, de hoje em diante, esse alguém é uma visita aqui, é bem-vindo, esteja à vontade, desde que respeite, né? Porque todo ismo que aparece, eles que aparecem como salvador, quer salvar a pátria. É isso aí. Eu responderei por aqueles que realmente me têm como seu pastor. Então, siga-nos. Então, irmãos, essa bobeira de Abraão, Abraham, que o nome de Deus hoje, o novo nome de Jesus é Abraham, e começa com essa coisa, essa bobeira. E o que existe isso aí? Uma idolatria, um verdadeiro escândalo dentro da mensagem. Ora em nome de William Branham, canta em nome de William Branham. Uma vez eu estava ali no Uruguai, fiz uma oração, isso eu acho que era solteiro ainda. Em nome do Senhor Jesus, e aquele obreiro fez uma oração e pediu em nome de William Branham, em nome de Branham. Vocês acham que eu dei amém?
Eu não. Então, são espíritos velhos, que veio desde o tempo lá do irmão Brana, nos dias do irmão Brana, e que está no meio da noiva incomodando. Agora, quem quer ser curioso e saber, e buscar, e querer, olha, é candidato a se enrolar como uma mosca na teia do diabo, sabe? Nós não temos tempo para perder com isso. Se não damos conta nem mesmo do básico, o dia a dia, irmãos, graças a Deus eu não sou uma pessoa, eu dou graças a Deus curiosa, e querer saber, querer discernir isso, e entender, querer... Não, Deus trabalha aqui, não aqui. Não aqui. Então, é um sinal para nós, simplesmente um sinal. Agora eu pergunto, existe o único Brana no mundo, foi ele? No Brasil tem Branas. Por toda parte existe Brana no mundo, e aí? Então, vamos aqui. Eu vou prosseguir. Ontem, com a reunião dos jovens, nós estivemos aqui explicando que os passos de Abraão representam os passos de cada cristão e os passos da igreja. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Isso é o que leva a pessoa a se posicionar. E começou com os pentecostais esse posicionamento. Deus dando seus dons, logo mais Deus trouxe a sua palavra pelo mensageiro para posicionar o Filho, para que ele possa se manifestar. Não é certo? A próxima coisa que vemos que é feita é no capítulo 18, parágrafo 134. O próximo capítulo em que Deus aparece para Abraão enquanto ele estava sentado debaixo do carvalho. Agora ele, observe enquanto ele, você vê onde tem posicionado o seu filho, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, dando dons. Agora, quando ele lhe apareceu pouco antes de queimar Sodoma. Quando você vê uma reticência, é igual você pisa no freio, entende? Sodoma. Não emenda a próxima oração a isso, não. Eu não sou propenso, nós já lemos isso na vez passada, a ver televisão porque sou contra esses programas sem censura. Mas, a noite passada, no lugar onde eu estava hospedado, peguei um livro depois que entrei bem tarde e olhei um pouco, lendo o livro ali, que dizia Guia de Programação. E eu notei ali, havia um lugar onde eles iriam mostrar estes mísseis atômicos ou alguma outra coisa do Pentágono. Então eu fui até esse rádio ou televisão e liguei para assistir esse míssil. Ver esse negócio atômico, ou discos, como eles chamam, o que quer que seja. Cheio de críticas, muitos prós e contras, mas agora apenas para observar o minuto. Todo homem, você tem o direito da sua opinião. Eu tenho a minha. Deixe-me expressar a minha. Só pare um pouquinho. Se é uma das coisas que devamos aprender, é respeitar a opinião. Respeitar a opinião, o parecer das pessoas. E quando você é solicitada a dar sua opinião, não fique com raiva se a pessoa não acata a sua opinião. Porque tem muita gente que pensa que sua opinião tem que ser tem que ser acatada. Sua opinião, você só está mostrando o que você pensa, como você vê aquilo, como você gostaria daquilo. Lembre que todos nós somos diferentes.
E temos que aprender a conviver com essas diferenças e respeitar as diferenças. Deus, ele é um Deus de variedades. Ele fez um negro, ele fez um branco, ele fez um amarelo, ele fez um gordo, ele fez um baixo, ele fez A, B ou C, fez essa árvore, aquela árvore, isso, aquilo. Deus ama a variedade. Um tem uma natureza assim, outro assim, outro assim, outro assim. Um é mais forte, outro mais enérgico, outro é mais calmo, outro mais lerdo. Olha, nós temos que procurar entender. Se você tivesse 2 filhos ou 5, a maneira de um é diferente do outro, nem parece que são irmãos, nem parece que são irmãs. Você tem que aprender a lidar com variedade, porque são 2 coisas diferentes, não existe uma fórmula mágica. Agora, o culpado de tudo é Deus, porque foi Ele que criou assim. Que tal se Ele criasse todo mundo como semente de melancia, igualzinho? Você via um e ia ver todos. Então, Deus é um Deus de variedade. Aprenda a respeitar a opinião. Mas o brasileiro tem um costume, nós temos esse costume, todo mundo fala junto. Bah! Um fala, o outro atropela pelo meio, o outro entra pelo meio, que vira aquela cantiga de arara. Entende? Aquela algazarra. Isso deixa um americano louco, deixa um europeu louco. Entende? O correto é ouça, e a Bíblia manda que a gente tem que ouvir antes de falar. Ouça, depois dê a sua opinião. Mas tem gente que fala quando pega o volante não solta mais, não dá tempo. Aprenda a quietar também. Não salta de uma coisa para outra e se deixa o dia todo, aquilo sai até pelos poros, né? Não, não é assim. Aprenda, fala, ouça, entende? Saiba dialogar. Esse negócio de só querer falar. E tem um certo ditado em Mato Grosso que diz: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Vê se ele responde. Então, aprenda a respeitar a opinião. Mombrana disse: se o pastor quer pregar a doutrina dos testemunhos de Jeová para a sua igreja, quer dizer, se a sua igreja concorda e o pastor quer, ninguém tem nada a ver com isto. Então, quer pregar esse tipo de doutrina? Mas a igreja tem que permitir, tem que ambos concordar. Não é ele ser um ditador, impor a coisa, passar por cima de tudo. Isso é ditadura. Agora, a única coisa que a gente tem que ter cuidado é quando ele quiser te converter para a doutrina dele. Irmão, a gente respeita a sua opinião, você fica bem quietinho lá, com a sua igreja, tudo bem. Se eu for lá, eu vou pregar coisas semelhantes, pontos que nós cremos iguais, entende? Não vou. Agora, entre o meu povo, com o meu povo, você não se preocupe. Você não se preocupe. E eu quero dizer a vocês que eu não ando preocupado com ninguém lá fora. Eu ando preocupado com o que Deus me tem dado, que é o cuidado para com vocês. E disso estou certo, que estou com a pura palavra. Então, vamos ouvir. É preciso aprender a ouvir opiniões diferentes e respeitar. Vocês não vêem nas mensagens o próprio Mombrana, como ele ouvia, atendia, respeitava, mas ele tinha a posição dele. Você pode ter a sua posição sem ser inimigo de quem quer que seja. Você pode ter a sua posição sem inimizar com ninguém. Agora, se você se interfere, se mete e quer fazer a cabeça dos outros, aí você vai ter problema. Aí vai ter problema.
Eu digo, qualquer pessoa que vier, deva ser bem tratada. Por favor, ninguém vai querer mudar a cabeça de ninguém. Se entra um católico, trate bem. Se entra um assembleiano, trate bem. Se entra um incrédulo, um ateu, trate bem. Entende? Vamos ser corteses, vamos ser educados, vamos ser cristãos. Agora, vamos ter nossa opinião. E o profeta ensina assim: se você tem que me dizer uma coisa, diga. Diga. Mas você tem que ouvir também, porque quem fala tem que saber que vai ouvir. E se depois dessa nossa, vamos dizer, arranca-rabo, né? Desculpa a minha expressão, nós não pudermos nos abraçar, nos amando mais, o irmão Branham diz assim, eu diria, irmão, eu não estou à altura de conversar contigo. Eu vou orar, porque se terminando aquilo, não amarmos mais, não sermos mais cristãos, aquilo não vai trazer edificação. Bate-boca somente não edifica. Agora, se você quer encontrar alguém, você vai encontrar que aquela pessoa tem sua visão, tem sua maneira. E o que você deva fazer? A pessoa quer ver a sua maneira aqui, então, mesmo ela tendo diferença, você seja educado, não vai ser bruto. Como que se tira um osso da boca de um cachorro? Joga um bife para ele. Mostra que Deus tem te dado o melhor. Não é chegar e dizer, essa trindade é do diabo, isso aí é isso aí é... Entende? Tem gente que chega desfazendo tudo. Depois toma uma mordida e diz, aquilo não é eleito. Ora, é a forma como trata. Entende? Se o moço chega perto de uma moça e já assusta ela, olha, eu gostei de você, já vamos casar amanhã. Ela sai correndo. Não é? Tem que mandar um recadinho e assim vai indo conquistando pouco a pouco. Não é desse jeito? Então, irmãos, nunca é tarde para você aprender a ser mais educado. A ser um pouco mais educado, né? Essa é uma luta de muita gente, né? Mas eu digo, nossos filhos foram criados diferente de nós. Eu fui criado em um lar que não era cristão, nunca teve princípio religioso nenhum. Muitos aqui foram criados em lares terríveis. Mas vocês, jovens, você que foi criado dentro de um lar cristão, por obrigação, vocês têm que ser diferente. Tem que ser diferente de nós. Eu conheci alguém que era um coiceiro. Olha, é uma guerra, mas a pessoa tem que lutar contra si mesma. Porque muitos hábitos errados veio da criação, a má criação. Entende? Não tivemos aquele apoio do pai, da mãe, lares separados. Entende? Um pai que não teve tempo, não quer dizer que não amava, só que não sabia dialogar, não sabia comunicar. Aquele homem difícil, aquela mãe terrível. Entende? O irmão Branham, ele diz, quando o lar que ele foi criado era assim. Levantava, batia, e ele levantava, ele era teimoso demais, né? Parava de bater, paulear, quando desmaiava. O que daria um homem desse? Mas vocês que são criados dentro da igreja, na lares cristãos, com a Bíblia na mão, com tudo, por obrigação vocês têm que ser diferentes. Vocês têm melhores chances do que nós. Por que ser essa moça bruta, estúpida? Tá. Não é hoje nem amanhã que vamos terminar, né? Agora, antes de Sodoma ser queimada, logo antes,
Quantos viram este programa? Eu penso que muitos de vocês já viram. Tudo bem, não é apenas alguma coisa inventada, era do governo. E eles estariam nisto, trabalhando nesta pesquisa por anos, e eles sabiam que isto era absolutamente a verdade. É verdade, não há nada novo. Se apenas lesse as Escrituras, eles saberiam bem onde eles estão. Eles não têm que ficar preocupados com isto. Mas agora vamos colocar isto bem nesta mensagem. Agora, apenas um minuto. 138. Agora, quando Abraão, depois que ele foi justificado, santificado, recebeu o Espírito Santo, sua semente dessa forma, e tinha posicionado o filho, este filho provou o que ele era, porque ele tinha o Espírito de Deus nele. Ele fazia as mesmas obras, o que a sua palavra era exatamente como a palavra de Deus. Nós nunca podemos construir uma igreja sobre 900 e poucas organizações, e cada uma diferente da outra. Não, Senhor, não podemos. Agora observe, mas quando este filho, o filho semente de Abraão, é manifestado, então o Espírito de Deus, naquela semente manifestada, fará as mesmas obras que Jesus fez, porque as mesmas obras da semente real estarão na semente de Abraão. Observe, posicionando o filho, fazendo-o assim como o filho, sua igreja. Nós vemos que Deus manifestou o ministério do irmão Brana, Deus no irmão Brana, para nós é nada mais do que uma apresentação do que Deus fará, é um sinal. Vou fazer isto. O uso da palavra falada. Ele mesmo disse, o que vocês virem em mim virá em plenitude sobre vocês. São demonstrações, é Deus nos lembrando que Ele ainda é Deus, que Ele ainda cura o cego, o aleijado, que Ele transforma, que Ele salva. Agora, enquanto avançamos, Abraão, assentado sob o carvalho, um dia ele olhou para cima e viu 3 homens vindo até ele. Agora guarde isto em sua memória. Ele viu 3 homens. Eles estavam cobertos de poeira, talvez e vinham de longe. Abraão olhou para eles e ele reconheceu que havia algo divino sobre aqueles homens. Ele não tinha seus colares em volta deles, talvez, e grandes turbantes, ou nem era chamados de bispos, mas ele olhou para eles. Eles eram apenas homens comuns, vestindo-se como o resto dos homens se vestiam. E Abraão correu até ele e disse, meu senhor. Viria o Senhor e se assentaria debaixo da árvore? E eu buscarei um pouco de água e lavarei teus pés e dar-te-ei um pedaço de pão, e então tu segues teu caminho. Abraão soube agora, ele era a semente de Abraão. Agora lembre-se, ouça, foi apenas Abraão que reconheceu isto, você sabia. Eu falei outro dia com um judeu que acreditava, sempre acreditei que é um só Deus, e ele queria crer que havia 3 deles. Então ele disse, você sabe que isso significa Pai, Filho e Espírito Santo lá? Que aqueles 3 homens significa Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, misericórdia, quão longe pode um homem se afastar de Deus? Abraão nunca disse, meus senhores. Ele disse, meu Senhor, maiúsculo, Senhor. Mas Ló, o desviado, lá embaixo disse, meus senhores. Quando ele viu aqueles 2 vindo, senhores, mas o homem que estava separado, ele conheceu quando ele o viu. Ele disse, meu Senhor, Elohim, venha e se assente aqui. E ele caminhou até ele, e ele correu e disse a Sara, prepare um pouco de pão rapidamente, alguma comida, queremos alguns bolos. E saíram e pegaram o bezerro gordo, e eles mataram o bezerro, prepararam as coisas,
e trouxeram ali. E ele sentou ali e comeu. 2 deles desceram a Sodoma para pregar a Ló ali em Sodoma e para trazer aquela igreja morna para fora. Agora observe as 3 classes. Agora ali estava Ló e Sodoma e Abraão. Havia 3 classes de pessoas na terra naquele dia. Agora, por favor, ouça atentamente. Esta é a mesma maneira que está hoje com a semente de Abraão. Vê, havia Sodoma, os sodomitas, o mundo pecadores, né? Havia a igreja morna organizada, Ló, os pecados do povo afligindo sua alma justa. Isso é exatamente o que diz a Bíblia. Aqui está, muitos justos, boas pessoas ali embaixo, que serão chamados para fora. Mas eu não estou falando disto agora. Agora eles enviaram um homem ali embaixo para libertar as pessoas, e ele foi e pregou para eles. Agora observe, para a igreja que estava em Sodoma, no mundo, agora, ainda nesta semana, vamos tomar a marca da besta e o selo de Deus, e ver como isto começou bem no Éden, e ver até onde Caim saiu da presença de Deus para obter sua esposa. Como Sete permaneceu na presença de Deus e obteve sua esposa. Como as igrejas de diferentes maneiras saíram com suas organizações saindo com suas organizações desses temas e fizeram para si mesmos uma igreja, uma noiva. E quando a verdadeira igreja permaneceu com Deus, perfeitamente. Agora, aqui está o que aconteceu. Quando estes homens desceram lá, e não é estranho como ele mudou o nome de Abraão para Abraão, e o mensageiro foi lá para pregar para essas pessoas, para trazê-las para fora. E neste último dia, o mensageiro que é enviado para aqueles sodomitas e para chamá-los para fora destes lugares, é chamado Grã? Não Bili, Sundai, mas Grã, um mensageiro. Mostre-me um mensageiro eclesiástico que permanece no lugar dele hoje. Não há lugar algum da terra para a igreja cristã, como Billy Graham. O que ele está fazendo? Chamando, saia dessa coisa, separe-se, com uma palavra de justificação, para chamá-los e separá-los. Tirar Ló, né? O que ele fez? Sua mensagem cegou seus olhos para a porta. É isto que é hoje, a mensagem cega seus olhos. Eles têm tanta organização neles que eles não podem ver a porta. E Cristo é a porta, isto é o correto. Eles dizem, bem, eu sou metodista. Bem, olha aqui, senhor Graham, eu sou presbiteriano, eu sou luterano, Eles não veem a porta. E a mensagem tem cegado seus olhos. Você não vê o milagre de Deus? Veja o grupo de Ló lá em Sodoma. Agora veja, para este um que ficou para trás, para a igreja eleita, aquele um que ficou para trás foi Abraão, né? Ele disse, agora olha, apenas alguns dias antes daquilo, Abraão, o nome de Abraão tinha sido mudado para Abraão. Agora, ele nunca disse, Abraão, onde está tua esposa Sarai? Ele disse, Abraão, onde está tua esposa Sara? Como ele sabia daquilo se ele era um estranho? Agora notem, ele está falando com a semente eleita de Abraão. Agora, ele está falando a Abraão e como ele fez com Abraão, ele tem que fazer com a semente depois dele. Nós vimos tudo perfeitamente até este tempo. Abraão, a revelação. Onde está tua esposa Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Agora recorde, atrás dele, ele disse, eu vou visitá-lo.
Eu, esse pronome pessoal envolvido, vê? Eu vou visitá-lo. Somente um instante. O discernimento no ministério do irmão Branham, Deus discernindo, não é o homem Branham, é Deus fazendo. Porque o homem não curaria olhos de cego, não diria nome, endereço das pessoas, nunca falhou uma vez. Quantos milhões de pessoas viram isto acontecer? Que bom ver o irmão João Maria aqui, né? Muita gente. Mas eu pergunto, quem viu que ali estava uma mensagem para a noiva, um sinal? Aí está, bem-aventurado quem não viu e creu, né? Nós não vimos, mas cremos, não foi? Porque a revelação, a noiva percebe isso aí. A noiva viu isso aí como um sinal. Se cumprido o ministério do irmão Branham, ele não foi um ministério, vamos dizer, como qualquer um outro, que cumpre, apaga e tchau. O próprio irmão Branham, ele viu o ministério dele dentro da Bíblia. Ele viu o ministério dele aqui em Gênesis 18. Em Lucas 17, em Apocalipse 10:7, em Malaquias capítulo 4. Enquanto outros ora pelos enfermos e faz coisas e muitas coisas, mas não tem uma referência bíblica para sustentar o ministério vindicado. São dons sobre eles. Mas o irmão Branham, ele viu o ministério dele de uma maneira bíblica. E é a maneira como nós vemos. Você vê assim também? Foi assim que ele soube que seu nome tinha sido. Ele foi aquele que mudou o seu nome, Abraão. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida, como Sara. Eu enviarei esta criança exatamente como eu disse que faria. Eu farei isto. E quando Sara ouviu aquilo, agora, minhas irmãs, aqui, vocês jovens mulheres, perdoem isto, por favor, mas Sara riu. Você sabe por que ela riu? Ela disse, eu, uma velha mulher, teria prazer novamente com meu Senhor, ele também sendo velho? Agora, como marido e mulher, o relacionamento familiar tinha parado por muitos anos. Eles tinham 100 anos de idade. Ela disse, eu novamente, uma mulher jovem, poderia viver com meu marido ali e teríamos prazer como jovens pessoas casadas? E isso a encantou. E ela disse, eu, uma velha mulher, viver com meu marido ali novamente, quando nós não temos tido esse tipo de vida, talvez há 15, 20 anos, nós, como poderia ser isso? E quando? E então o anjo, com suas costas viradas, disse, por que Sara riu? Jesus se referiu a isso e disse, como foi nos dias de Sodoma, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Então assim há de ser para a semente de Abraão. Quer dizer, quem vai ver mesmo essa semente de Abraão, né? É o eleito. Pode ver onde Ló se encontra, pode ver onde a mensagem está, pode ver a mensagem que tem ido para a igreja eleita, o poder de Deus de volta entre as pessoas, Deus habitando em carne humana, em sua própria igreja, realizando essas mesmas coisas, e eles chamam isto de ler a mente, telepatia mental, adivinhação. Não é de se espantar que estejam perdidos, não é de se estranhar que os mísseis guiados ali, eles veem isto no ar e eles não sabem nada sobre isto. Eu vou dar minha explicação disto. São anjos que têm descido como eles fizeram em Sodoma.
Você sabe, eu acredito que temos a imagem de um lá no fundo, em uma foto aqui, em algum lugar, ficará exposta na reunião nos próximos dias. Tem o mesmo Espírito, faz as mesmas coisas. Esse mesmo Espírito na igreja realizará as mesmas coisas que Jesus fez. Então, só um instante. O irmão Brana fala esses missas, tudo, mas o que aconteceu foi, houve umas luzes, uns que ele chama disco voadores, ao redor da Casa Branca e tudo mais. E o profeta, ele disse que esses discos, essas voadores que ele chama aí, essas luzes estranhas, são anjos que estão investigando a terra para juízo. Para juízo. Inclusive, quando há essas guerras, a guerra de 67 de Israel, onde houve os maiores combates, dias antes apareceu muito dessas luzes, entende? Investigando. Por isso que eles não sabem nada sobre estas coisas. São anjos de Deus. E vocês sempre ouvem falar disso aqui e ali, aparece, aqui e acolá. A terra está sendo investigada para o seu juízo. E nós observamos que no Pentágono, quando eles se ajuntam e podem ver aqueles mísseis chegando ao seu redor, assim, não alguma invenção, alguma ficção, de fato, é a verdade, está aqui no radar, está aqui na filmagem da câmera, e eles são tão rápidos até que simplesmente desaparecem. Quer dizer, esses discos, né? Einstein provou antes de morrer que se 2 mísseis viessem rápidos o suficiente, ou 2 homens viessem em uma estrada de carro e viessem rápido bastante, eles poderiam passar um pelo outro sem nem mesmo um atrapalhar o outro. Vindo tão rápido, seria necessário bilhões de quilômetros por segundo para fazê-lo, mas eles o fariam. Olhem para Jesus, nós não podemos entender isto. Quando Jesus entrou no aposento, quer dizer, no cenáculo, né? Através de uma parede de pedras, as portas estando fechadas, e parou ali depois que ele teve seu corpo glorificado. E comeu carne, aleluia, glória. Fale sobre uma era espacial. A igreja entrará em uma rapidamente. Se gabam sobre seus aviões indo tão rápido, nós temos eles dizem, nós temos o homem no Sputnik, os russos, né? Ora, que coisa, que diferença isso faz para a igreja do Deus vivo? Ora, ele disse, quando virem estas coisas acontecer, levantai vossas cabeças, haverá sinais acima nos céus e embaixo na terra, maremotos e terremotos em diversos lugares. Este é o tempo de começar a olhar para o alto, vossa redenção está perto. Veja os sinais de Sodoma, a organização onde ela levou a igreja além em um místico, uma maneira legalista e presunçosa. Mas aquele homem e mulher que estão esperando a promessa de Deus, tem o sinal operado no meio deles, como o verdadeiro Deus vivo, discernindo os pensamentos do coração. É a palavra, Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, está certo? Hebreus capítulo 4 diz, a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, discernindo os pensamentos e intenções do coração. E quando a palavra de Deus, não metade dela, parte dela, misturado com algum credo feito pelo homem. Se habitardes em mim e minha palavra em vós, podeis pedir o que desejardes e vos será concedido. Mas, quando a verdadeira palavra se manifesta em você,
é algo que discerne os pensamentos do coração. E os homens chamam isto de ler mentes, telepatia mental. Não me espanta teres chamado Jesus de Belzebu. E ele disse: eu vos perdoo, mas quando o Espírito Santo vier e fizer isto, uma palavra contra isto, jamais vos será perdoado. Então você vê, porque nós temos nosso nome em um míssil pendurado em algum lugar. Você vê onde o julgamento está, anote. Certamente estamos condenados. Ali está o grupo de Billy Graham, ali embaixo, pregando para aquele Ló: saia de Sodoma, saia de Sodoma, saia de Sodoma. Talvez o rapaz não saiba disto, até onde eu saiba. Ou o homem, eu penso que ele tem cerca de 37 anos de idade, ou 40, Billy Graham, né? Não, cerca de 44 ou algo, 45. Eu não sei como Billy. Disse bem, ele está chegando por volta dos seus 40. Mas, de qualquer forma, como os homens, talvez, não percebam o que é, vê, ali está ele. Ele é o mensageiro do dia para aquela igreja, não percebendo que ele teve que ser chamado desta forma. Como ele, tudo, você diz. Como o nome teve a ver, como o nome teve algo a ver com isso? Porque ele mudou o nome de Jacó? Porque ele mudou todo o resto dos nomes quando ele vinha até ele? Seu nome era Simão, de agora em diante será chamado Pedro. Você era Saulo, mas será chamado Paulo de agora em diante. E quanto a todos esses nomes, se não significa algo, você diz, isto é numerologia. O diabo tem isto é correto, e Deus tem uma. Tudo que o diabo tem, ele copiou de Deus. Exatamente correto, mudou o seu nome. Depois que Jesus venceu, ele próprio recebeu um novo nome, todo vencedor. Quando a igreja é completamente vencedora, a revelação disto começa a ser real para eles. Porque ele foi chamado disto, porque é ele o mensageiro hoje, que quando o homem é, da mesma forma que foi no Éden. Ele destruiu a si mesmo com seu próprio conhecimento. E hoje ele está fazendo a mesma coisa, destruindo a si mesmo pelo seu próprio conhecimento. Observe agora, apenas alguns minutos antes de encerrarmos. Temos 30 minutos, mas não precisamos tomar todo este tempo. Observe, eu quero perguntar algo. Agora ele desceu e pregou, aqueles anjos fizeram. Este outro ficou para trás, o mensageiro. O Brando, ele está falando bastante, mostrando para nós que a situação daqueles dias. Deus ficou com Abraão, que representa a noiva, que hoje existe a noiva. Os anjos desceram até Sodoma, estiveram com Ló, e havia um mundo sodomita que pereceu. Então hoje a igreja ela tem um sinal, que foi o discernimento do coração, ela tem o seu mensageiro. Entende? Deus tem o seu povo eleito. Agora, eu ainda quero voltar aqui um pouquinho. Na mensagem Pergunta e Resposta sobre os selos, o irmão Brana, ele diz o seguinte, alguém perguntou, irmão Brana, qual é o nosso novo nome? Qual é o nosso novo nome? Qual será o nosso novo nome? O que ele respondeu? Se alguém diz que tem um novo nome, você diz, qual é o teu novo nome? A Bíblia, daí o irmão Brana responde assim, quando chegarmos lá, nós saberemos. Não é aqui, é lá. Cada um receberá uma pedrinha branca, diz a Bíblia, né? E nela o seu novo nome. Até aqui nós temos o quê? Somos uma nova pessoa, tudo mais.
temos a revelação, isso nos declara que somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Mas o novo nome, isso é o profeta que diz, quando chegarmos ali, saberemos. E a Bíblia também diz. A revelação nos dá um novo nome? Sim. Em um certo, entre parênteses, nos dá. Ela nos dá uma visão de Deus e mostra que somos da família de Deus. E o que diz a Bíblia, São João 1,12, que todos quantos receberam, Deus fez, foram feitos filhos de Deus. Efésios 3,15, que, como diz, todos pertencemos, olha bem, é isso aqui, do qual toda família na terra, nos céus e na terra, toma o nome. Não é certo? Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A minha família leva meu nome, Rodrigues. Você é um cristão, você é uma cristã. Agora, o seu novo nome, a sua pessoa mesmo, só lá, irmãos. Aqui é só conjecturas. Eu gosto de ver as respostas que o irmão Brana dá, porque ali é ele, perguntando uma coisa. Por exemplo, irmão Brana, a era Laodiceia terminou? Ele disse, não, você entendeu mal. Ela termina quando aconteceu o rapto, o arrebatamento. E o mundo entra em tribulação. Então, se eu vou dizer que ela terminou, eu vou dizer que já estamos na tribulação, que é 3 anos e meio, então já estamos no milênio. Vocês fujam da vossa muito pensar. Lembra que a cabeça, Deus não pensa com a cabeça do homem. Vamos rapidamente aqui. Alguns ministros me perguntaram uma vez, irmão Brana, você disse que aquele era Deus? Aquele era Deus. Abraão chamou ele de Elohim. Se você quer discutir com Abraão, com a Bíblia, tudo isso está correto. Mas ele disse que era Elohim. Ficou ali, ele comeu carne com roupas comuns, comeu carne, bebeu leite de vaca, comeu pão e sumiu da vista de Abraão. Ele era Elohim, provando que, quando Jesus se referiu a isto, que Elohim voltou na semente de Abraão nos últimos dias, e como foi nos dias de Sodoma para a igreja eleita, assim será. Então, logo mais, nós não vamos poder terminar toda a leitura, né? Mas, espere só um pouquinho. Falando sobre a mudança de corpos. Diz vou saltar aqui uns versos, vou para o 169. A Bíblia diz que eles eram ambos bem avançados em idade, quer dizer, Sara e Abraão, né? Por isso que Sara falou, poderia eu ter prazer com meu Senhor? E Abraão, a Bíblia diz que seu corpo era tão bom quanto morto. A semente em seu corpo era tão boa quanto morta. E 45 anos depois que Isaac nasceu, ele teve mais 7 filhos. Abraão casou, né? Como você explica isto então? Porque Abimeleque se apaixonou por Sara, sendo ela uma mulher velha? Disse, eu, uma mulher velha, avançada em idade, eu, velha como estou, nunca poderei ter prazer novamente? E quando ela fez uma viagem de 300 milhas e desceu e viu um jovem rei, ele se apaixonou por ela. Ela era a coisa mais bela que ele já tinha visto. Ele mudou o corpo dela, quer dizer, Sara rejuvenesceu, né? Porque ele tinha que mudar o corpo dela para que pudesse receber o filho prometido. E esta é a próxima coisa na ordem.
Quer dizer, a próxima coisa que vai acontecer é isto: a mudança de corpos, o rapto. Agora, se ele tivesse apenas tomado Abraão e dito: Abraão, eu vou apenas trazer você de volta para a sua juventude, vou trazer Sara de volta a ser uma jovem mulher, e agora vocês vão em frente, tenham o filho. Eles não teriam feito isto, porque eles tinham vivido juntos quando eles eram jovens, e eles não tinham tido filhos. Eles não tinham nenhum filho, e eles haviam vivido juntos todos esses anos. Se ele apenas os levasse de volta à idade deles, tinha que ser um tipo diferente de transformação. Vocês entenderam, né? Ela não poderia ter tido o trabalho de parto com um coração de 100 anos de idade. As veias de leite já haviam secado em seu corpo, seu útero era infértil. Eu sei que parece estranho, eu sei que sim, parece estranho. E se um pequeno bebê, antes de nascer, eu vou saltar esse aqui, 176, quando o corpo de Abraão foi transformado, quer dizer, a transformação não foi só que eles voltaram à idade, houve uma mudança a ponto que ela pôde ser fértil, ela foi restaurada, ela pôde ser fértil, e Abraão pôde ser fértil, a ponto que quando ele ficou viúvo, ele voltou a casar com uma tal Centuras, sei lá, uma coisa assim, e teve mais vários filhos. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado como nunca tinha sido transformados antes. Agora todos nós sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto, e nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão que ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram que ser transformados, de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve que ser transformado para receber o filho prometido. Depois de ter sido justificado, santificado, cheio com o Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou Deus da glória no meio dele. E então seu corpo foi transformado para receber o Filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados, e agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes que dele partir, como promessa. E qual é a próxima? A transformação. Deus manifestou no ministério profeta. Agora é o sinal, é a mensagem. Agora, qual é a próxima coisa que resta? Irmão Branham diz o seguinte: o próximo passo da igreja é o rapto. É o arrebatamento. Não tem outra coisa. E qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto ou ele nunca receberia o filho. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para nos encontrar com Ele. Amém. Não podemos nos encontrar com Ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com Ele. É o Filho por vir, o Filho prometido. Jesus, o Filho prometido. Amém. Nós temos procurado por Ele agora por centenas de anos. Ele virá algum dia, mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento do Filho, manifestação do Espírito. Agora o quê? A transformação de corpos para o rapto.
Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança. E aquilo será, você vai sentir, só um pequeno estremecimento. Só um pequeno estremecimentozinho. Eu tenho medo de altura. Se eu subo de um prédio, por mais que o parapeito daqui ainda fica assim. Mas eu não vou ter medo, né? E subiremos a encontrar com Ele nos ares. A palavra rapto, vocês não vão encontrar na Bíblia, rapto. Vocês encontrarão sempre a vinda do Senhor. Alguém diz, o rapto é diferente de vinda. Não, a vinda do Senhor. Ela é o mesmo rapto. O próprio irmão Branham, na mensagem O Rapto, ele diz, nós não encontramos esta palavra na Bíblia. Ali diz a vinda, o arrebatamento. Entende? Então, e o que diz em Efésios, Tessalonicenses 4, creio que é 16, seremos transformados e subiremos o quê? A encontrar o Senhor nos ares. Vamos, é a próxima coisa. Glória a Deus por isso, né? Ainda mais quem está com esse corpo cada dia mais velho, mais pesado, mais cheio. A pessoa começa a queixar, né? A idade, mas acontece o seguinte, tem que ir trocando as peças, tem que ir reajustando, tem que ir tomando mais remédio. É o caminho, meu irmão. E a fila está aí, né? Está aí. E há pouco nós perdemos um precioso pastor, um homem que fez muito pelo país, o nosso irmão João Batista. Faleceu. Mas a fila vai andando, né? Pois a Bíblia diz que seria universal. O arrebatamento é universal, quer dizer, acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro. Você dirá, haverá dois, Jesus disse, haverá dois no moinho, moendo, será tomado um e deixado o outro. Dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Dois na cama, mostrou que seria em ambos os lados da terra. Enquanto é noite em um lado da terra, será dia no outro. Um será levado e o outro deixado. O rapto será universal e os corpos serão transformados. Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens, homens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isto que a igreja está esperando agora, a verdadeira igreja. Cada manifestação que ele fez com Abraão, ele tem feito com a sua semente, depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Irmãos, tem coisas mais claras? Que Deus nos abençoe. Eu vou encerrando por aqui. Vamos ficar de pé. Hoje à noite será distribuída uma nova mensagem. Você leia, pegou ela, leia, estude. E eu estou gostando muito dessas leituras. Qual é o título? Não te enviei eu? É isso? Ou vamos pronunciar assim? Não te enviei eu? O goiano diz, não te enviei eu? Então tá. À noite ela vai estar disponível. Também os selos. Você obtenha os selos. Obtenha os selos. Espero que todos já tenham obtido as eras da igreja. Agora você não dê essas mensagens. Se você empresta, mas diga para a pessoa, ela tem 2V, ela vai, mas tem que vir, tá? Então você cuida das suas coisas. Não é porque às vezes você recebe algo aqui, ou custa tão pouquinho,
e você pega e dá até o que é seu. Por isso você obtém um pouco mais para você dar para alguém, porque há mensagens que não tem mais como obtê-la. Está bem? Oremos. Pai bendito, que os teus propósitos, como cumpriu em Abraão como um tipo para nós, que possa cumprir nesta igreja também, e nossas igrejas co-irmãs ao redor do mundo, que o Senhor chame os teus eleitos para esta fé de Abraão e para seu herdeiro de todas estas promessas. Pai, muito obrigado por essas mensagens. Houve um propósito pelo Senhor deixar elas gravadas, e elas foram traduzidas, e elas estão hoje nos alimentando, nos fortalecendo, e nós queremos continuar alimentando deste pão, Senhor, que o Senhor tem nos dado neste dia. Muito obrigado por tudo, e agora leve o teu povo em paz, e levante o teu rosto sobre eles, e os abençoe, e os proteja, e faça a tua sombra sobre cada um. Em nome de Jesus, amém. Eu estarei aqui, hoje é dia de ceia, geralmente 1 hora antes da ceia, eu estou aqui na igreja. Eu não quero que ninguém tome da ceia com pecado, com coisas atrapalhadas, porque isso simplesmente irá pesar mais, irá te condenar. Quem toma da ceia indignamente, a coisa fica pior. E não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Então, há pessoas há irmãos, às vezes, enfrentam problemas também. Vocês têm um pastor. Se eu não sei vos orientar, não souber, mas pelo menos a gente sabe orar ainda. Que Deus os abençoe, Deus os dê um bom dia. Amém.